batizado por Dove. E ele é também o único no mundo dono particular de um satélite. Mas não é fascinante? Eu estou me referindo ao Júnior Torres de Castro, que é engenheiro civil e eletrônico. É paulista, Júnior? Paulista de Botucatu, no interior de São Paulo. Puxa, olha, você pesquisou, pelo que nós estamos sabendo, e assistiu a vários congressos internacionais sobre assuntos aeroespaciais por quase 20 anos antes de realizar esse seu sonho. Eu posso chamar de sonho isso? Exatamente. Eu queria que você explicasse para eles, então, como foi. Bom, no dia 21 de janeiro de 1990 foi lançado para o espaço o satélite, meu satélite, Brasil Pistoca, chamado internacionalmente Dove, que é o nome da pomba da paz. E Dove também significa Digital Orbiting Voice Encoder, é um digitalizador de voz orbital. Esse sonho começou há 33 anos atrás, em 1957, quando eu escutei pela primeira vez o som do satélite Sputnik número 1, satélite russo, foi o primeiro a ser lançado, e ele transmitia o famoso bip-bip. E eu não entendia o que significava aquele bip-bip. Você ouviu onde? Eu já era engenheiro formado, eu trabalhava aqui em São Paulo e vi nos jornais a reportagem sobre o lançamento desse satélite, descobri qual é a frequência e com meus rádios de rádio amador, eu escutei a transmissão do satélite. O bip-bip do Sputnik. O bip-bip do Sputnik. E isso me fez pensar, por que eles não mandam um satélite que fale, que explique o que está acontecendo com ele? Como é que eu vou entender o que significa esse bip-bip? É claro que esse bip-bip era um sinal de telemetria que era entendido pelos russos e por ninguém mais. E imaginando essa situação de que algum dia poderia ser capaz de construir e projetar um satélite que falasse, esse sonho demorou 33 anos e finalmente se concretizou no dia 21 de janeiro de 1990, quando foi lançado para o espaço por um foguete Ariane 4 na base de Kourou, na Guiana Francesa. Mas que fantástico. Agora, você demorou todo esse tempo, você próprio, no seu laboratório, projetou e construiu o satélite. Há cerca de 20 anos atrás, eu comecei a frequentar congressos internacionais na Europa, nos Estados Unidos, nos centros mais avançados no que diz respeito à construção e projetos de satélites. Fui fazendo amigos, esses cientistas internacionais, pela amizade, pelo radioamadorismo, foram me ensinando como projetar devidamente um satélite. Quando me senti capaz de projetar um satélite, construí um pequeno modelo, foi apresentado em congressos internacionais e posteriormente eles me ajudaram a projetar e construir o satélite que foi lançado no dia 21 de janeiro. E você teve ajuda, recursos financeiros, porque é um projeto muito caro. Os recursos no que diz respeito às viagens, claro, eu mesmo custeei. E eu visitei fabricantes no mundo inteiro que fabricam componentes espaciais, componentes esses que dificilmente são transferidos de governo para governo, mas eu chegava no fabricante e explicava, eu quero fazer um satélite com essa finalidade, e eles atenderam meu pedido, fornecendo equipamentos como donativo, ou a preço de custo, ou mesmo a preço simbólico. O Júnior Torres de Castro, o seu satélite subiu quando que você falou? Subiu no dia 21 de janeiro agora. De 1990, agora. 21 de janeiro agora. E ele foi de carona? Ele subiu de carona. É claro que eu pedi para todos os lançadores de satélites se seria possível lançar um pequeno satélite, e os franceses prontamente me atenderam e transportaram para o espaço meu satélite sem cobrar nenhum centavo para ele lançamento. Imagine você que um lançamento custa 40 milhões de dólares e o meu subiu totalmente de graça. Esta é a posição onde o satélite se encontra no momento, na região do Pacífico Sul. E ele está se deslocando em direção ao Polo Sul. Este é o receptor que recebe o sinal do satélite, que transmite na frequência de 145.825 kHz. E este computador decodifica os sinais do satélite, mostrando todos os parâmetros de funcionamento do mesmo. E
E esse computador manda um sinal de comando para o satélite para mudar a posição, a altitude espacial do mesmo. Esse laboratório fica aqui em São Paulo mesmo, isso que nós estamos vendo? Fica aqui em São Paulo, no bairro do Sumaré, e depois vai ser mudado para uma região onde não tenha tanto vídeo elétrico. São Paulo é uma região centralizada, sempre tem muito vídeo elétrico. Mas é lá no bairro do Sumaré, aqui em São Paulo. E é aí que você controla os movimentos do satélite? Exatamente. 3 vezes pela manhã, entre 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, e à noite, entre 10 horas da noite a 1 da madrugada. Eu mando os sinais de comando para o satélite e ele para corrigir essa atitude espacial do satélite. Radioamadores do mundo inteiro recebem a telemetria do satélite e me informam o que está acontecendo com o satélite nos outros lugares do mundo, e com as informações que eu recebo desses radioamadores, eu mando o sinal para corrigir a atitude espacial do satélite. E o satélite é só seu, você não tem sócio? É só meu. É interessante que, durante o lançamento, todas as redes de televisão do mundo inteiro se concentraram em cima de mim, dizendo: você é o único caso do mundo que é o único dono do mundo de um satélite, porque normalmente um governo, uma universidade, um grupo de empresários são donos de um satélite. E no seu caso, você é a única pessoa do mundo a ser dona de um satélite. E você está ganhando dinheiro com isso? Não, absolutamente. Esse é um trabalho humanitário, onde não visa nenhum lucro comercial. Quer dizer, então o seu satélite beneficia, pelo que eu entendi, os radioamadores? Inicialmente os radioamadores, porque ele transmite essa telemetria e vai fazer um treinamento para os radioamadores. Na segunda fase, que se inicia dentro de poucos dias, o satélite vai transmitir toda essa telemetria numa velocidade 12 vezes mais baixa, que é a voz humana, com voz sintetizada. Então, tudo que está acontecendo com o satélite vai ser transmitido em voz sintetizada. Por exemplo, o satélite vai dizer: eu estou na latitude tantos graus, longitude tantos graus, e perto de uma determinada cidade. Então, uma criança numa escola com mapa vai poder colocar no mapa a posição onde o satélite se encontra. Ela vai aprender geografia, nome de cidades, nome de países, e vai entender sobre órbita de satélite. O satélite vai dizer: eu vejo o Sol, como é bonito. Então, uma criança que está na zona escura da Terra vai perguntar para si mesma: como é que o satélite está vendo o Sol e eu não estou vendo o Sol aqui embaixo? Então, ela vai aprender sobre o espaço. Nesse estágio, o satélite já estará numa posição correta e já estará consumindo mais energia elétrica das baterias. E numa terceira fase, o satélite vai transmitir voz em alta fidelidade. Não é mais aquela voz sintetizada, mecânica, um robô de computador. Uma voz digitalizada é aquela voz do disco laser. Então ele vai transmitir inicialmente em inglês, de um cientista inglês que me ajudou, de um cientista norte-americano que me ajudou muito no projeto, é o Dr. Jean King. Ele vai dizer paz na terra e no espaço, em inglês. E eu vou dizer paz na terra e no espaço, em português. E um cientista famoso que constrói satélites na Rússia vai dizer paz na terra e no espaço. De tal maneira que a língua portuguesa, entre a língua inglesa e a língua russa, vai dar ideia ao mundo que nós, que falamos a língua portuguesa, estamos querendo criar a paz no espaço, sendo intermediário entre a língua inglesa e a língua russa, falando o português. E em seguir, uma criança, eu tenho 6.000 mensagens de crianças do mundo inteiro. Uma criança do Vietnã vai dizer na língua nativa dela, e posteriormente uma criança vai traduzir para o inglês, a seguinte mensagem: eu nasci e cresci durante a guerra. Jamais o ódio, jamais a guerra. Sejamos felizes. Uma outra criança do Canadá vai dizer: todos esses países espalhados em volta do oceano, como seria bom se todos estivessem trabalhando juntos. E é claro que, inicialmente, antes da criança do Vietnã e essa criança do Canadá, uma criança do Brasil, uma criança de Araçatuba, que me mandou a seguinte frase: plante amor e colha paz. Que bonito. Todos os dias, 3 mensagens serão transmitidas pelo satélite. A vida útil do satélite é de 6 anos, então 1.000 mensagens por ano, 6 anos, 6.000 mensagens serão transmitidas pelo satélite. E aí, depois de 6 anos, ele fica inativo no espaço? Inativo no espaço. Ele está colocado a 800 quilômetros de altitude, ele só cairá na Terra daqui a 120 anos. 120, não estaremos mais aqui. Só para a gente encerrar, Júnior Torres, como é que foi que o seu satélite, como é que você conseguiu essa carona no foguete francês, o Ariane 4? Por que os franceses acharam
o seu projeto diferente, humanístico? Foi só por isso? Exatamente. Em relação a todos os fabricantes, em relação ao lançador, os proprietários do foguete Ariane 4, quando eu disse a eles o que eu pretendia fazer, a finalidade educativa do satélite, aproximar a aeroespacial do cidadão comum, porque qualquer cidadão comum vai ficar sabendo o que acontece no espaço, porque o satélite vai falar. E a transmissão das mensagens de paz, então eles disseram, vai subir de graça, não vamos cobrar nada. Mas tem uma coisa muito interessante, para mostrar que o satélite está vivo, a primeira coisa que o satélite vai transmitir quando atingir o nível de voz digital... Quando vai ser isso? No fim de fevereiro, logo depois do carnaval, o satélite vai transmitir o som do sangue passando pelo coração. Não aquele barulho do coração que todo mundo conhece, mas o som das válvulas do coração se abrindo, aquilo que a gente chama de sopro do coração, dando ideia que ele está vivo, no espaço. Então vai ser transmitido o som do coração no espaço, dando ideia que o satélite está vivo. Muito interessante. Parabéns a você, Júnior Torres de Castro, engenheiro civil e eletrônico, que eu repito, é o primeiro brasileiro a projetar, construir e lançar na órbita terrestre um satélite de pequeno porte, o Dove, e o único no mundo dono particular de um satélite. Eu te invejo. Prazer em vê-lo. Muito obrigado. Eu volto já já pelo Flash.